Estamos no tempo da Quaresma e para vencermos a nós mesmos, nossas fraquezas e paixões desordenadas, a Igreja recomenda, sobretudo na Quaresma, o jejum, a esmola e a oração como remédios contra o pecado, a fim de dominar as fraquezas da carne e aproximar-se de Deus. Portanto, não se deve fazer uma penitência exagerada, uma mortificação que leva pessoas a ficar doentes ou se sentir mal. Mas, afinal, como fazer a penitência quando realizar o jejum e preciso me abster de carne na Quaresma? Quer saber tudo isso? Então venha comigo em mais uma boa conversa. E a nossa boa conversa de hoje é com o Padre Marcos, mas antes de começar a nossa conversa, Padre, aquele pedido de sempre, se inscrever no canal, clicar no sininho, dar like no vídeo, para assim que a gente publicar material novo, você logo de cara já receber a notificação. Padre, fala pra gente, estamos no período da Quaresma e é muito comum as pessoas buscarem atividades quaresmais, formas de penitências, né? E aí eu te pergunto já de cara, qual a diferença entre jejum, as tradicionais penitências que são feitas, as quarentenas, né? E abstinência? Olha, jejum é aquilo que eu faço, é algo que eu faço para o meu crescimento interior, visando o encontro maior com Deus e me aproximando também das pessoas. Por exemplo, é muito comum as pessoas deixarem de comer algo. Até o jejum é isso mesmo, né? Deixar de comer uma refeição ou outra. Esse jejum, eu preciso pensar que eu vou me autocorrigir, um autodomínio sobre as coisas, sobre aquilo que eu vejo, sobre aquilo que eu como, mas eu preciso pensar também milhões de pessoas que passam fome. Esse jejum meu precisa abraçar essas pessoas. Porque senão não teria sentido. Seria algo só pessoal. E o jejum é preciso que ele também abrace, né, as outras pessoas um todo. E, sobretudo, nosso país, né, nós estamos aí com 33 milhões de pessoas passando fome. A CNBB está nos chamando a atenção para isso na campanha da fraternidade, né? É preciso que nós acolhamos essa proposta. E é preciso também ver as necessidades dos irmãos. Até porque senão fica até benéfico, né? Você diminui a sua quantidade de comida e você acaba economizando, já que se o jejum não frutificar outra coisa, não. Principalmente visando o jejum não pode ser economia. Isso. Jejum é para mim crescer espiritualmente. E ao crescer espiritualmente, que eu repare o irmão que está aí ao lado. Muito menos uma dieta também, né, Padre? Vamos deixar isso bem claro. Sim. E o jejum é bíblico, né, Padre? Nosso Senhor jejuou 40 dias e 40 noites. Né? Nós iniciamos a Quaresma com esse texto evangélico. Jesus que jejuou e que nos convida ao jejum, à oração e à caridade. A caridade é justamente você olhar para o outro. Olhar para o outro. A partir do seu jejum, a partir da sua penitência, ter um olhar para o outro. Sim, na Bíblia também fala quando jejuar, lavar o rosto, mostrar, né, uma alegria estampada. Sim, né? Que a sua mão direita não saiba o que faça a esquerda. É você e Deus. Quando você for jejuar, faça entre você e Deus. Quando você for rezar, diz o texto sagrado, entre para o seu quarto, feche a porta e reze em silêncio ao Pai, e Ele vai te dar a recompensa. Logo na pergunta inicial da nossa conversa, eu falei do jejum, mas também falei das penitências. É muito comum as pessoas aproveitarem o período quaresmal, né, para aprofundar na reflexão, né, e fazer aquela penitência, a famosa quarentena de alguma coisa. Omitir ali um refrigerante durante os 40 dias, um alimento que gosta, um chocolate. O que é isso e como que funciona? A penitência é algo que eu vou retirar da minha vida em prol do meu crescimento espiritual e também para me aproximar de Deus e das pessoas. Vamos pegar um exemplo. Eu tenho um vício em televisão. Então, nesse tempo quaresmal, eu vou tirar a televisão, vou diminuir a televisão e nesse tempo vou rezar mais.
Vou rezar mais. Vou fazer a penitência de não ver televisão e rezar o terço. Isso faz com que eu cresça espiritualmente. Assim como o jejum também precisa ter algo além do tirar alguma coisa que você gosta. Para crescer espiritualmente. Por exemplo, eu tirei o refri, não vou beber Coca-Cola, mas vou tomar um outro refrigerante. Não, Não faz sentido. Você tem que cortar primeiro para a sua conversão. Para a sua conversão. Converter é mudar de caminho, mudar de rota. Né? Eu preciso me converter, eu preciso melhorar nesse aspecto. Então eu vou tirar para me crescer espiritualmente. Essa é a motivação da penitência. Não é mortificação, nada disso. E é para você crescer espiritual. E para você rever algumas coisas na sua vida que está demais e que precisa ser cortado. E o terceiro ponto da pergunta inicial foi a questão da abstinência, no caso, a abstinência de carne. Tem pessoas que ficam 40 dias, né, a quaresma toda, sem comer carne. Outras não comem carne na quarta-feira, na sexta-feira. A igreja tem um pedido também, né, que não se come na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão. Como que é isso? Como é essa prática? Recomenda-se, né, que as sextas-feiras seja um dia penitencial. E você pode se abster de comer carne, você pode fazer um pequeno jejum. Isso tudo vou repetir, para o seu crescimento espiritual. Agora, a igreja pede para se abster de carne, quarta-feira de cinzas, sexta-feira da paixão. Isso segundo o direito canônico. Então, ali, esses 2 dias é obrigatório. Você se abster-se de carne, quarta-feira de cinzas, sexta-feira da paixão. E os demais dias, demais sextas-feiras, que são dias de penitência, recomenda-se. Você pode fazer essa prática como um bem espiritual. E padre, por mais que seja também já uma tradição cristã, né, com o preço do peixe, trocar carne pelo peixe, não perde um pouco o sentido? Não que perde o sentido, né? Eu acho que você pode trocar a carne por tantas outras coisas, né? Legumes e por aí afora. Não precisa ser obrigatório o peixe. Eu penso que o importante é a gente ter essa sese. O importante é a gente ter um olhar para o outro, né? Que nesse momento passa necessidade, passa fome. Acho que esse deve ser o olhar. E fazer com que essa penitência, esse jejum, me aproxime de Deus. E claro, ao aproximar-me de Deus, eu tenho que estar mais próximo do irmão. E padre, é importante também reforçar que ao realizar todas essas práticas, também tem que pensar muito na sua própria saúde, né? Há pessoas, às vezes, que buscam ali uma penitência talvez um pouco mais forte, mas que pode trazer danos à saúde. Tudo tem equilíbrio, né? É recomendável que se faça jejum e penitência quem tem acima de 14 anos e até 60 anos. E como que é esse jejum? Desculpe interromper o senhor, mas como que é o jejum? O jejum pode ser feito de várias maneiras. Eu posso, se eu tenho condições e saúde para isso, eu posso retirar uma das refeições. É jejum. Eu posso diminuir as minhas refeições. Tem pessoas, até por recomendação médica, se alimentam de 3 em 3 horas. Eu posso excluir uma dessas alimentações. Mas tudo isso... Não é necessário viver de pão e água um dia. Não é necessário. Mas tudo isso com a motivação de que eu quero tirar para me aproximar de Deus. E, se possível, doar para quem não tem. Aí o jejum está completo. Porque eu também não posso jejuar hoje e guardar para amanhã. Eu preciso fazer essa doação para quem não tem, e tem muitas pessoas precisando. O que você não for comer, né, pelo jejum, você oferece para outra pessoa. Doa para quem passa necessidade. E assim passa a ser até mesmo uma prática da campanha da fraternidade desse ano. Dá-lhes vós mesmos de comer, é o lema da campanha. Num país que muitas pessoas estão passando fome, esse pedido de Jesus, ele é hoje para mim, para você e para todos nós. Dai-lhes vós mesmos de comer. É nossa obrigação. E a quaresma é esse tempo oportuno, propício, para a gente fazer penitência, fazer jejum. E essa penitência, esse jejum, ser levado àqueles que nada têm.
E é bom reforçar também, né, padre? Perde o sentido ter essa experiência na quaresma, mas chegar ao sábado de aleluia e esbanjar a falta de tudo isso, né? Na verdade, a quaresma, com o tema, como a CNBB nos coloca todos os anos, é para que nós façamos uma reflexão séria nesse tempo quaresmal, mas se estenda ao longo do ano. E possibilite uma transformação. A conversão. Transformação, conversão, mudança de mentalidade, né, para que a sociedade seja melhor. Sem dúvida. Padre, muito obrigado por todas essas explicações. E para encerrar nossa conversa, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para todo mundo, que ainda nessa vivência quaresmal, possamos nos tornar pessoas melhores, bons cristãos. Nós estamos aí basicamente no início da quaresma, segunda semana, nesse apelo forte à oração, à penitência, ao jejum, e com a campanha da fraternidade aí que nos faz um convite imenso, numa reflexão séria sobre a fome no país. São 33 milhões de pessoas passando fome. Nossa oração, nosso jejum, nossa penitência precisa abraçar os irmãos. E aquilo que Jesus pede para os discípulos, Ele pede para mim e pede para todos hoje. Dai-lhes vós mesmos de comer. Que a nossa penitência, o nosso jejum, abrace a todas as pessoas necessitadas e que nós possamos acolher essa palavra de Jesus. Estamos com as mãos abertas para que ofereçamos o nosso jejum, a nossa penitência àqueles que nada têm. Sem dúvida. Muito obrigado, padre. E muito obrigado você de casa pela companhia. Semana que vem, mais um encontro marcado. Um grande abraço, fique com Deus.